Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Christian. Na aula de hoje aprenderemos sobre os substantivos criativos. O que são esses substantivos? São palavras criadas baseadas em um adjetivo ou um verbo com uma modificação do sufixo, trazendo um novo significado para esta palavra. Temos aqui dois exemplos para mostrar essa modificação. No primeiro exemplo, temos silent e silence, que é silêncio e silencioso. John is silent today. O John está em silêncio hoje. Ou no segundo exemplo, temos John, please be quiet, we need silence. John, por favor, fique quieto que precisamos de silêncio. Então, a diferença entre o verbo e o adjetivo em si é que o criativo é o ato de fazer algo, o ato de ter algo. Por exemplo, teach e teacher. Teach é o verbo ensinar. Teacher, professor, aquele que ensina. Então, é uma modificação que vem no verbo ou adjetivo com a adição de um sufixo. E o que é sufixo? Sufixo são um grupo de palavras que ele virá modificar a palavra a partir do seu fim. O prefixo vem no início da palavra, o sufixo é no fim da palavra. Temos exemplos aí: teach, ensinar, teacher, professor ou aquele que ensina, com o sufixo sendo o er. Segundo exemplo, temos act, que é o ato de ensinar, no caso, o verbo ensinar ou atuar. E temos o actor ou actress, aquele que atua, seria ator ou atriz, seria a adição do sufixo or. Kind, gentil, ser gentil. Kindness, gentileza. Eu tenho a adição do ness, que seria o sufixo transformando de gentil para gentileza. Como temos modificações de adjetivo e verbo, vamos começar com o verbo. E o verbo ele tem algumas formas de utilizar essa modificação. Uma forma é o gerúndio. O gerúndio é o sufixo ing, que ele é referente ao ando, endo e indo no português. Seria andando, correndo, jogando, certo? Então é o ando, endo e indo do português. Temos o exemplo walk. Walk, W-A-L-K, que seria andar. Quando eu falo walking, seria andando, certo? Mas quando eu boto numa frase sem o uso do verbo to be antes, que seria aí presente contínuo, eu tenho o primeiro exemplo como walking is a good thing for your health. Então seria o ato de andar é bom para a sua saúde, é uma coisa boa para a sua saúde. Então eu estou usando o walking, o ing, para ditar que é o ato de fazer tal ação. Listening. Listening que vem do listen, que é escutar, e o listening, escutando. Mas quando eu coloco numa frase, tenho listening is an important aspect of any relationship. Seria o ato de escutar é um aspecto importante de uma relação ou de qualquer relação. Então eu digo o ato de fazer algo. É o uso do substantivo criativo. Outra forma de utilizar o criativo seria com os substantivos de agência ou profissão, que seria a adição do R, ER ou OR na palavra. Tenho My father is an actor. Seria o act mais o OR, que viraria actor, aquele que atua. Então tem o act de atuar, actor, aquele que atua, no caso, ator. Teach e teacher, que seria ensinar e aquele que ensina, com a adição do ER. Então essa é uma outra forma de utilizar
o substantivo criativo, que seria uma pessoa que representa uma profissão. Um bombeiro, um policial, um professor, um ator. São profissões que ditam que uma pessoa faz determinada ação. Outra forma de utilizar o criativo é para substantivos ou verbos e adjetivos recipientes. É aquele que recebe alguma coisa. Eu tenho employ e employee. Com a adição do EE para esse tipo específico de palavra, que é o recipiente, eu tenho no primeiro exemplo employ, seria contratar, e employee seria o contratado. Então, é uma ação que ocorre para tal pessoa. Então, eu tenho no primeiro exemplo: the new employee is older than the owner. O novo contratado é mais velho que o dono. Então, eu tenho dois substantivos criativos aí na frase, que é o employee, que seria ele que está meio que recebendo uma ação, e eu tenho owner, que seria, no caso, ditado como agência ou profissão, com o uso do ER. Own seria que pertence e owner seria aquilo que me pertence, certo? Então, algo pertence a esta pessoa. No segundo exemplo, temos pay, que seria pagar, e pay, que seria o beneficiário. Então, the bank must approve you as the payee. O banco precisa te aprovar como um beneficiário. Então, de pagar, você vira um beneficiário. Então, você está recebendo dinheiro. Então, esse é um exemplo do uso do criativo, que seria a adição do EE. O criativo também ele é usado para ditar ações gerais. Há uma ação que acontece de forma geral, que é com a adição do ans, Sean e John. Por exemplo, invitation seria a modificação do invite, que seria convidar, e convite seria a ação de te dar um convite e o convite em si. E no exemplo temos thank you for the invitation. Obrigado pelo convite ou obrigado por me convidar. Pode ser traduzido dessa forma, mas se fosse, por exemplo, obrigado por me chamar para algo, seria thank you for inviting me, certo? Mas também essa tradução funciona nessa frase. Temos refer, que seria referir, e temos reference, que é referência. If you are confused, just use the textbook as your reference. Se você está confuso, use as suas anotações como referência. Eu tenho referir, com a adição do ens, fica referência. E é um uso do criativo para ações gerais do dia a dia. Já vimos os verbos, agora os adjetivos, que seriam características. O adjetivo são características. Eu tenho o uso do y, it, ans, ens e nes. Eu tenho o uso no serious, que seria sério. Seriousness seria a seriedade. Então ficou no primeiro exemplo. I don't think you understand the seriousness of the situation. Eu acho que você não entende a seriedade da situação. Então, eu tenho a modificação de você não sabe o quão sério é a situação para você não entende a seriedade da situação. Apesar de ter uma troca na palavra em si, meio que o contexto geral da frase ele não muda. No segundo exemplo temos honest e honesty, que seria honesto e honestidade. Honest is a very important virtue.
Honesty is a very important virtue. A honestidade é uma virtude muito importante. Então tem o uso do Y no final para fazer uma modificação na frase. Vamos lembrar que os criativos são uma modificação de um verbo ou um adjetivo, mudando seu significado, mas não perdendo relação ao seu significado anterior, com a adição de um sufixo, que é aquilo que vem no fim da palavra. Um assunto muito bom para aprender com este assunto criativo são os sufixos em si, porque no inglês existem vários tipos de sufixos e não só relacionados ao criativo, mas também ao presente contínuo, a outros assuntos que regem a gramática do inglês. Então, se você for aprender esse assunto, aprenda junto com os sufixos em geral. Eu vou colocar alguns exemplos aqui de sufixos. Eu tenho able, all, ansel, ans, shown, ed, que seria os verbos no passado, que teria a adição do sufixo ed. Isso também é um sufixo, mas não faz parte do criativo. Então, estude esse assunto junto com os sufixos. E nossa aula acabou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo no próximo vídeo aí. Fui.